A gente vai fazer a primeira ultrassom morfológica e eu estava muito preocupado, né? Eu e meu excesso de controle, já pensando se já tiver alguma situação, se tiver situação A. Eu tinha passado a madrugada anterior vendo o Instagram me entregando casos adversos. Então, já pensando um monte de coisa, mas nenhum deles era o caso das Marias, os casos do Instagram. E assim que o médico começou a ultrassom, ele disse, são gêmeas. E aí eu já dei um salto, né? Disse, não, era só uma. Mas foi muito rápido, logo após ele disse, mas temos um problema. E aí o meu coração disparou, já levantei da cadeira, fiquei muito tenso naquele momento, muito angustiado. Confesso a vocês, talvez nos momentos de maior desespero, para alguém que tem um excesso de controle, você saber que tem algum problema. E aí a expressão do médico naquele momento realmente era muito chocante, mas a Raíssa, ela estava emocionada, mas serena. E ela dizia, calma. E eu perguntei para ele o que ele tinha visto, para o médico, e ele disse, são duas, são gêmeas, mas temos um só coração. Elas têm um só coração e, pelo que eu estou vendo aqui, é um coração mal formado. E naquele momento, eu entrei em modo resolução. Eu sentei e eu disse, o que podemos fazer? Salvar nossas filhas. E o médico nunca tinha visto um caso como esse. Ele acreditava que, pela situação que ele estava vendo ali, ele não acreditava que a gestação fosse para frente. Ele não conseguia ver, pelo que ele estava enxergando, ele não conseguia ter um bom prognóstico no sentido de salvar as meninas. E eu perguntava, eu ficava insistindo quais são outras possibilidades, alternativas, porque é o que a gente pensa em fazer. E foi a primeira vez que nos foi colocado, evidentemente que não eu tenho certeza que não foi de uma intenção ruim, mas foi a primeira vez que ele colocou essa possibilidade de que talvez houvesse a necessidade ou a possibilidade de interromper a gestação. E para a gente isso nunca foi uma possibilidade. E eu disse para ele naquele momento, eu disse, não, doutor, são as nossas filhas, muito esperadas. A gente só quer saber o que pode fazer. E aí ele disse que não sabia realmente, que nunca tinha visto um caso como esse, mas ele acreditava que havia um propósito para tudo e desejava para a gente força. E a gente saiu naquele momento, entrou no carro, e é lógico que os dias mais difíceis da sua vida, eles vão começar como todos os outros. Você nunca vai saber. Mas naquele momento a gente entendeu que a gente estava no dia mais difícil da nossa vida. E por mais que o choro fosse muitas vezes incontrolável, a gente conversava, e quando a gente chegou em casa, já estava finalizando aquela tarde, a gente tomou uma decisão muito importante, que foi crucial, para a gente poder viver tudo que a gente viveu com as Marias. E eu tenho certeza que foi graças ao Espírito Santo. A gente decidiu que a gente não iria viver o luto das nossas filhas em vida. Porque o que a gente tinha certeza agora é que a gente tinha 2 filhas. E elas viviam. E a gente iria fazer tudo que tivesse sob nosso controle, no que fosse possível, e deixar o incontrolável para Deus. E que Deus iria prover de algum modo. E ali a gente começou a nossa caminhada, nossa jornada com as meninas. E a gente informou primeiro para a família da Rá, a gente não sabia exatamente como lidar com isso. A gente, na verdade, não queria falar para todo mundo naquela época, porque era algo muito delicado, né? E a gente não sabia qual seria a reação das pessoas. E a gente não queria preocupar. Então, naquele dia, a gente falou com os meus pais, porque eles poderiam ajudar de alguma forma, né? E se poupar um pouco dos comentários também, né, Raíssa? Eu acho isso importante, a gente priorizar a nossa saúde mental, a gente digerir aquela informação para poder entender, procurar ajuda profissional, que é muito importante. Não sei se chegou a fazer durante a gestação. Fizemos acompanhamento psicológico também. Uhum. Já fiz lá em São Paulo, né? Sim. Aqui em Manaus, não. Uhum. Mas
Por isso também porque a gente não tinha respostas, né? Sim. Então as pessoas provavelmente iam perguntar, mas e aí, o que vocês vão fazer? Nem a gente sabia. A gente queria dar alguma resposta também, mas... A gente não sabia. Então a gente uma resposta. Esperou um pouco para poder saber exatamente o que estava acontecendo e o que a gente poderia fazer de verdade. Por isso que a gente guardou um pouco... A gente falava assim, né? Que as meninas tinham um problema, que era um problema no coração, que era grave, mas que a gente estava em busca de solução. Não abria muito os detalhes, né? E qual foi o momento mais difícil? Lógico que esse dia, como você já comentou, foi um dia super difícil. Mas a partir disso, qual foi o momento de maior desafio? Mudar de cidade? Vocês foram para a USP, né? Sim, a gente foi para o HC. E aí, como que foi a questão dos médicos também? Como foi a recepção de vocês lá? Para mim, o momento mais difícil foi quando a gente fez toda a papelada aqui em Manaus para poder conseguir entrar no HC, né, que é um hospital de referência, mas é um hospital que só tem casos raros e para você conseguir uma consulta lá é toda uma burocracia. Sim. E aí a gente conseguiu, e isso foi numa sexta, eu acho. E a gente recebi um e-mail no sábado. Aí no domingo, na segunda-feira eu tinha que estar lá. Uhum. Então a gente comprou tudo em cima da hora, viajei no domingo, na segunda amanheci lá para essa consulta, né? Uhum. E nesse momento foi só eu e a minha mãe. A gente tinha decidido, porque eu ia primeiro para saber o que era e tudo mais. E aí o Carlos ficou. E para mim esse foi o dia mais difícil, porque no HC foi quando a gente teve o diagnóstico delas. Aqui em Manaus já tinham várias pessoas falado e tal. Mas lá foi quando a gente teve a certeza, né? Do diagnóstico delas. Medicamente falando, né? E eles colocaram pra gente como incompatíveis com a vida, né? E tinha uma escala de A a D, né, do coração, que eles dão para bebês coligados, e as meninas eram o D, que era o que não tinha nenhuma intervenção cirúrgica após nascimento, não havia nada que eles pudessem fazer, né? E para mim, estava naquele momento num hospital frio, que o HC né, um hospital grande, colocaram a gente numa sala para poder dar aquela notícia, e eu, paulista, né, daquele jeitinho que a gente conhece, e foi me colocado várias coisas naquele dia, tanto do diagnóstico das meninas, porque a gente tinha duas preocupações naquele momento, que era o nascimento delas, e a outra preocupação era que o parto fosse perfeito, né? Uhum. Porque a gente sabia que, devido à complexidade do caso, o parto era um parto de risco. Então, a médica conversou comigo, falou que, no caso delas, era um coração do tipo D, que realmente não teria intervenção. E a cirurgia lá tinha mais... Eles tinham mais preparo para esse tipo de cirurgia, porque eles já tinham feito isso antes aqui em Manaus, por ser um caso extremamente raro. No Brasil em si, né? Eu acho que não... Eu sei que teve algumas cirurgias feitas aqui, mas não com a técnica que eles usavam lá. Então, foi uma das coisas que me colocaram para ficar lá também. Mas esse período, né, de permanência da RA inicial em São Paulo, que eu não estive realmente depois da notícia, foi o período mais difícil. Eu fiquei em Manaus ainda um tempo, ajustando algumas coisas do trabalho, e foi a primeira vez desde quando a Raíssa engravidou que eu não pude estar nas consultas. E ela foi com a mãe, graças a Deus, deu suporte, mas ficar sozinho foi bem difícil. Uhum. A gente já tinha, em tese, um planejamento do quarto das Marias, e às vezes eu ficava lá no quarto das Marias, e para você ver, para uma pessoa que é muito apegada ao seu planejamento, isso é extremamente difícil, mas Deus, ele realmente vai consolando, ele vai, de algum modo, mostrando que ele está à frente, que tudo tem um propósito maior. E o período mais difícil para mim foi exatamente esse período em que eu não pude estar com as minhas filhas e com a minha esposa. Foram algumas semanas, mas foram semanas muito, muito difíceis. Foram semanas muito difíceis por eu não poder estar ali. Mas Deus foi cuidando, Deus foi realmente trabalhando o meu coração, trabalhando o coração da Rá, porque o coração das nossas filhas realmente
mudaram completamente as nossas vidas. Vocês falaram que vocês ouviram a frase que elas eram compatíveis com a vida. Eu ouvi isso também. E hoje eu olho para trás e eu me pergunto, que vida? Essa aqui? Não. O meu filho e as Marias, eles são totalmente compatíveis com a vida. A vida eterna é a vida que a gente merece. E que, por eles, mudou completamente a minha visão de mundo. O meu filho, acredito que as Marias também. Assim como vocês, eu também fui preparada no começo da gestação, não esperava. Eu achava que o meu momento mais difícil era o parto, a prematuridade, tudo. Mas 4 meses depois a gente viveu momentos super difíceis. Mas eu reforço, super compatíveis com a vida. Hoje elas estão, eu acredito muito, assim, eu fecho os meus olhos e eu vejo o meu filho voando, lindo, olhando pelos pais, olhando por todos os bebês aqui. Hoje a minha oração é sempre, porque é um pouco fora da nossa bolha, né? Quando a gente não passa por isso, era muito longe, distante eu rezar por uma mulher que o sonho era engravidar, ou por uma gestante, porque a gente passa, eu estava na missa domingo, a grávida do meu lado chorando, eu sabia exatamente, eu dei um abraço nela, eu sabia exatamente qual era o sentimento dela, era medo, e a gente sente medo. Isso numa gestação normal, imagina no nosso caso, né, que já tem ali um diagnóstico e tudo, e foi muito importante tu falar sobre não viver o luto em vida, e realmente se permitir ser feliz, viver, porque sentiu elas mexendo, né? A sensação melhor do mundo, mais gostosa, não tem momento pra mim. Eu esperava muito ansiosa. Quando aconteceu, eu falei, amor, tu tem que voltar pra casa, ele mexeu. Foi muito gostoso. Ao contrário do diagnóstico ou do prognóstico, né? As meninas sempre foram cheias de vida. Essa é a realidade. Sempre foram cheias de vida.